Você sabia que Leonardo Jardim é apenas o quinto técnico mais bem pago em atividade no Brasil? Pensando nisso, dirigentes do Cruzeiro já o procuraram para demonstrar a intenção de reajustar seus vencimentos. Hoje, Leonardo Jardim fatura R$ 1,5 milhão por mês e está atrás de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira com R$ 5 milhões mensais, de Abel Ferreira, que ganha R$ 3 milhões por mês no Palmeiras e tem direito a bônus extraordinários. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores e do Brasileiro, ele terá direito a R$ 66 milhões apenas em bônus. Terceira colocação entre os técnicos mais bem pagos do país é de Dorival Júnior, que ganha no Corinthians R$ 2 milhões mensais. O quarto lugar é do rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que paga R$ 1.900.000 por mês a Jorge Sampaoli. Somente em quinto lugar aparece o Leonardo Jardim, R$ 1,5 milhão mensais. O Cruzeiro entende que até por fazer muito mais do que a função de técnico, ele funciona como uma espécie de manager. O Leonardo Jardim merece um reajuste salarial. A ideia do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, é ter o treinador português por um longo tempo, repetindo o que o Palmeiras faz com Abel Ferreira. E o primeiro passo para a continuidade do Leonardo Jardim é reajustar seu salário. Cruzeiro, que é hoje o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, já fora da briga pelo título, especialmente depois do empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas muito vivo na Copa do Brasil e sonhando com vaga em Libertadores da América. Ah, só para registrar, Leonardo Jardim hoje ganha só um pouquinho a mais do que Juan Pablo Vojvoda, treinador do Santos com um currículo muito inferior ao do português. O Vojvoda no Peixe tem direito a R$ 1.400.000 mensais. Final de semana joga o Léo Aragão. Inclusive, o Samuca, tem alguma novidade sobre o Cássio? Tá tudo bem com ele? O Cruzeiro acabou de postar o seguinte: o Cássio está fora do próximo jogo, galera. Após sofrer trauma na região cervical, na partida dessa quarta-feira contra o Atlético, o goleiro Cássio foi encaminhado ao Hospital Horizonte, onde foi submetido à avaliação neurológica e análises complementares. Os exames descartaram lesões e o atleta recebeu alta médica ainda nas primeiras horas desta quinta-feira. Cássio seguirá o protocolo estabelecido para concussão, acompanhado integralmente pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Então, sábado, ele não joga. Uau. Já dava para São imaginar. 5 dias, né, Samuca? Que é o protocolo, né? Sim. É porque nesse período aí, se tiver um novo choque, é muito perigoso, né? Uhum. Não, tá certo. E assim, acho que dadas as circunstâncias ali, né? Foi só o lance do gol mesmo que eu tenho alguma crítica ao Léo Aragão. De resto, ele teve ligado até para fazer algumas boas saídas ali. Léo Aragão ou Otávio, para vocês? Sábado contra Fortaleza. Otávio. Caramujo. Assim, para mim, vai ser o Léo Aragão, cara. Não tem como. O Otávio até hoje não jogou, né? Nem naquele período ali de Sul-Americana, onde a gente imaginou que um jogo poderia ser o Aragão, no outro Otávio, e nos 2 jogos foram o Aragão. Então, vai ser o Léo Aragão, mas em algum momento eu gostaria muito de ver o Otávio recebendo oportunidades nesse time do Cruzeiro. Eu acho ele um baita goleiro. Eu falei Otávio porque eu quero ver ele sendo testado, quero ver ele ter uma chance aí. Acho que, igual o Pedro falou, a tendência deve ser o Léo Aragão, né? O goleiro imediato, reserva do Cássio. Mas eu, pessoalmente, gostaria de ver o teste pro Otávio. Não vejo que seria um cenário ruim para que o Otávio tivesse a sua oportunidade. Mesmo entendendo a importância dos 3 pontos, como qualquer jogo é importante, mas é um jogo contra um time tecnicamente inferior a outros adversários dentro de casa, isso poderia favorecer a essa entrada do Otávio. Eu imagino que os torcedores queiram, assim, na grande maioria, até por já ter visto o Léo Aragão e não ter tido essa oportunidade de ver o Otávio. Mas acho que é uma consequência natural dos fatos é que hoje o Léo Aragão está à frente do próprio Otávio. E a tendência é que ele siga dessa maneira, que ele possa ter uma nova oportunidade. E aí não é nem questão de questionar o treinador, eu acho que é mais a questão mesmo de análise interna, ver quem internamente está tecnicamente mais preparado. E parece que nesse momento o Léo Aragão está por estar à frente do Otávio. Eu também queria ver o Otávio aí, que é um baita goleiro, né?
Acho que ele é mais goleiro que o Léo Aragão, só que vem nessa aí já há um tempo, né? Vai jogar o Léo Aragão, acho que é um fato. Que seja um jogo como o do Juventude, né, Caramujo? Tomara, tomara. Que foi pouco exigido aquele Teremos dia. Gabigol e Léo Aragão, né? Foi. Como o Exatamente. Juventude. Sobre o Caio Jorge, assim, gente, a gente tem que entender uma coisa, né? Você pode se sentir prejudicado, se sentir roubado, você não pode fazer esse gesto, né? Da forma que foi feita, assintosa e tudo mais, isso é realmente passível de expulsão. Agora, o que vocês acham que foi aquilo ali? Foi realmente o Caio Jorge estava tentando, digamos assim, entrar numa persona de provocador, que ele fez muito lá no Clássico da Copa do Brasil, ele parecia um pouco acima do tom desde o início, e para vocês, caberia algum tipo de punição do clube para o atleta por esse cartão vermelho? Eu acho que sim, Caramujo. É um atleta que tá pleiteando seleção brasileira. É um atleta que faz uma baita temporada e foi para mais uma participação em gol. É claro que a revolta do atleta ela vai existir. E aí eu vejo até muita gente falando sobre isso e eu concordo um pouco. Acho que precisava de existir uma mudança nesse protocolo, porque se o gol ele é originado de um escanteio que não foi escanteio, o protocolo ele devia, né, voltar, porque a gente tem gol, tem lances de gol aí, que às vezes a jogada ela começou lá no campo de ataque, de defesa, uma faltinha, o juiz volta lá, mais de 20, 30 segundos. Então, mas o Caio Jorge não pode cometer isso. A gente sabe que existe essa punição pelo gesto. Não acho que vai ficar só no cartão vermelho. Se eu não me engano, o Felipe Melo já fez esse gestual e tomou um gancho um pouco mais estendido. Então, acho que o Cruzeiro, sim, tem que chamar o atleta e entender que isso não pode acontecer. O Cruzeiro, além do gol, o Cruzeiro tomou uma dupla punição. Porque o Cruzeiro tomou o gol e ainda perdeu um jogador. A gente jogou com menos atletas. E aí não dá para a gente falar, eu concordo nessa questão de não ter sangue de barata, mas o atleta ele não pode prejudicar os companheiros dele como ele prejudicou. O Caio Jorge prejudicou os companheiros dele, deixando o Cruzeiro com um jogador a menos. A gente poderia ter perdido essa partida por jogar dentro da casa do adversário contra um adversário com jogadores a mais. Então o atleta também ele tem que ter, e a Amanda falou muito bem sobre isso, esse controle emocional. Ele pode ficar revoltado, ele pode ali fazer o que os jogadores fizeram de pressionar o árbitro, mas ele tem que entender que no futebol de hoje, com 500, 400 câmeras, existe essa revisão. Thiago Amaral, não sou eu não sou atleticano, eu sou cruzeirense. Estou só emitindo minha opinião, você pode emitir a sua. Então, acho que sim, o Caio Jorge acabou pisando na bola com os jogadores do Cruzeiro, e não à toa ele pisou na bola, porque ele pede desculpa, né, nas redes sociais. Ele fala que ele não poderia ter feito isso. Se não fosse um erro tão grave, ele não teria pedido desculpas. Então, acho que é um atleta experiente, um atleta qualificado, é um atleta importante para o futuro do Cruzeiro, mas é um jogador que não pode cometer o erro que ele cometeu. E vai lá na entrevista, tá puto, tá bolado, vai lá na entrevista, desabafa também ali, né, dentro das 4 linhas ali de uma forma, né? Então, você não pode passar desse limite. O jogador sabe que se ele fizer isso, ele vai ser punido. Ele achou que ninguém ia ver? Ah, não, vou dar aqui de espertão. Só minha mãe que fez filho esperto, né? Vou lá fazer o gesto e não vai acontecer nada. Bom, não é isso. E me preocupa muito o Caio Jorge poder ser julgado aí por esse episódio e poder pegar uma suspensão. Isso me preocupa. Não no caso de uma suspensão do clube para com o Caio Jorge, porque talvez o pessoal entenda que eu estou falando isso. Não é isso. Me preocupa o STJD vir em cima disso e querer julgar o Caio Jorge e suspender o Caio Jorge por uma atitude como ele fez, que é um erro muito grande, e o Cruzeiro acabar sendo prejudicado, perdendo o Caio Jorge por outros jogos muito importantes também, não só o próximo jogo contra o Fortaleza, cumprindo a suspensão do cartão vermelho. Para mim foi um Caio Jorge irreconhecível, tá? Desde a primeira etapa, buscando sempre o contato físico, faltas mais duras, não é o estilo de jogo do Caio Jorge. A cobrança teria que ter tido dentro do vestiário ali no intervalo, e aí não é justificando, tá? Mas é difícil também você ser roubado e ficar calado, né? Entendo, assim, a questão mesmo de estar ali com os ânimos exaltados,
adrenalina lá em cima. É muito mais fácil a gente hoje falar sobre do que a gente, no momento, ter esse tipo de reação. Mas eu não acredito em punição por parte do Cruzeiro. Uma vez que eu acho que dá para conversar, dá para cobrar, é papel da instituição fazer isso, afinal de contas, ela também foi prejudicada com relação não só ao jogo, mas com a possibilidade também da punição se estender, mas levando em consideração o comportamento do Caio Jorge, ele precisava ter tido uma inteligência emocional. Inteligência porque ele tem futebol. Ele não dá para ele trocar o futebol pelo contato, pela briga. Então, assim, é um lance que vai ser punido, a gente sabe que vai. É diferente você receber um cartão vermelho por qualquer tipo de jogada, de lance que acabou ali sendo para mais, né? Ele foi diretamente ligado à CBF. A partir do momento que ele faz o gesto, ele está falando da arbitragem, né? E mexer com a CBF, a gente sabe como que funciona, né? Todo mundo é punido, o clube, o atleta, menos a arbitragem. Infelizmente. Não se explica a atitude do Caio Jorge, mas não vejo isso como uma punição. Ele já vai ser punido. E só um ponto, Arthur e Caramujo, desculpa, que assim, me incomoda muito também, e o Valu falou sobre isso, né? O Cruzeiro não ter agido antes com relação à escolha do Zanovelli. Não dá para isentar a participação dele, até mesmo nesse ato que o Caio Jorge acabou perdendo a cabeça. E para mim, o escanteio, claro que sai o gol, mas assim, o começo da arbitragem do Zanovelli, a cena dos cartões equivocados, ela é patética. Ela é patética. Porque quando a gente... E até o comentarista do Premier, ele falou sobre isso, né? Todo juiz, ele sabe que como o jogo vai gerar esse nervosismo, até por uma questão ali de velocidade do jogo humana, ele coloca um cartão no peito e geralmente o vermelho fica no bolso do short. E aí ele fez por 2 vezes e uma risadinha como que eu sou uma criança do maternal rabiscando uma folha que não podia... Não, cara, você é um árbitro. Você é um árbitro. Fraco, fraco, mas infelizmente é o que tinha e o Cruzeiro aceitou, né, ele apitar. E aí a gente vai ter que se perguntar, lá atrás, quando teve a notícia, a nossa expectativa com a chegada do Gaciba era essa força do Cruzeiro nos bastidores, e aqui a gente não está falando para o Cruzeiro ser beneficiado, mas para que personas como o Paulo César Zanovelli não apitassem jogos do Cruzeiro. E é inadmissível. E aí, quando aconteceu, era o que ia acontecer, cara. Era esperado que acontecesse isso. Se o Zanovelli fizesse uma boa arbitragem, era assim, papo de fim dos tempos. Porque o normal do Zanovelli é esse. É uma arbitragem ruim, é ser um árbitro ruim. Ele é ruim. Ele é a cara da Federação Mineira. É um árbitro ruim, um árbitro incompetente, um árbitro que não tem critério. A gente está falando aí de um Fausto Vera que saiu sem tomar cartão amarelo. A gente está falando aí de um Christian que tomou porrada o jogo inteiro. E as palhaçadas, elas aconteceram em outras várias situações. Então, acho que o Cruzeiro também poderia ter preparado muito antes, né? Ter vetado esse nome muito antes. Porque, sinceramente, esperar algo de bom do Paulo César Zanovelli acreditar em Fada do Dente, em Papai Noel, Coelho da Páscoa e tudo que existe de fantasioso no mundo. A gente falou Para as aqui crianças sobre... que estão assistindo, Papai Noel e Coelhinho da Páscoa existem. Segue. A gente falou aqui sobre a questão, né, do Felipe Melo, que aconteceu algo parecido ali, né, que ele fez um gesto, foi expulso e foi julgado pelo STJD. Eu fui dar uma pesquisada aqui, achei aqui algumas matérias. Ele pegou um gancho de 5 jogos depois que ele fez isso. Foi o STJD aí puniu o Felipe Melo no dia 26 de novembro de 2024 com esses 5 jogos. Ele não jogou os outros jogos da reta final do Fluminense aí no Campeonato Brasileiro. O último jogo dele foi contra o Fluminense no dia 26/11, justamente quando o STJD puniu ele com esses 5 jogos de gancho. Então, pelo amor de Deus, né? A gente espera que isso...
Mas tem outro lado aqui, ó. O Gustavo Souza mandou que o Hulk em 2023 fez o mesmo gesto, cumpriu apenas um jogo, não tomou mais jogos. Mas como o jogo Cabe seguinte... recurso, né? Como o jogo isso que eu ia seguinte... perguntar. Assim, na matéria fala sobre essa questão de ter pedido o efeito suspensivo e foi negado? Caberia Por conta o disso? recurso aqui nesse caso do Felipe Melo. E eu tô pesquisando aqui, ver se eu acho a decisão após o recurso, porque eu achei a matéria só de quando ele foi suspenso. Mas só para explicar para o pessoal que tem essa possibilidade, né? Pode ser que isso aconteça, a gente não está falando que vai acontecer e nem que não vai acontecer, mas pode ser que isso aconteça com o Cajó. A gente torce para que não, porque faltam 10 jogos de Campeonato Brasileiro, tá? E o Gustavo Caramujo, esperar muito boa vontade também, né? Porque a gente tá falando aí de um Palmeiras, por exemplo. O Aníbal Moreno deu uma cabeçada no cara do Corinthians e até hoje o STJD não julgou, né? A gente tá falando do Bruno Henrique, tudo que aconteceu naquela situação do Bruno Henrique e outros casos mais. Infelizmente, a gente não conta com determinadas benevolências. O que o Potker fez com o Fagner, se fosse um jogador do Cruzeiro fazendo com algum jogador do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, a gente estava sem esse cara aí por uns 10 jogos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.